você vai ver o que o novo governo republicano fez para tentar equilibrar a situação política. E vai ver como começou a industrialização e a modernização econômica do país bem na entrada do século XX. Você vai ver como foi que a República introduziu novos costumes políticos no Brasil. E vai saber como a distribuição de cargos e de verbas públicas, desde então, servia para a troca de interesses entre o Executivo e o Legislativo. Quer dizer, você vai saber como foi que começou no Brasil a política do é dando que se recebe. A barganha política de cada dia que a gente vê até hoje é tão antiga quanto a República. Mas para a gente entender como isso começou, a gente precisa compreender os primeiros passos da República, não é? É claro que as disputas de poder nos primeiros anos da República provocaram muitas crises entre os militares, os políticos e a população. E como se não bastasse, o Brasil convivia com outras crises, problemas financeiros, inflação e dívida externa. E todo mundo se perguntava, como é que a gente vai sair dessa? Cada grupo político pensava numa saída diferente para a crise republicana brasileira. Para você ter uma ideia, a saída pensada pelo grupo mais forte, que era ligado aos cafeicultores de São Paulo, era radical. Pensavam em controlar a participação popular na política, em controlar outros grupos dominantes e, ao mesmo tempo, tinham planos para resolver o problema da inflação, da dívida e da crise financeira. Bom, no final do governo do presidente Prudente de Moraes, em 1898, alguns desses conflitos já tinham sido sufocados. Parte dos militares revoltosos, os jacobinos, tinha sido afastada. A rebelião do beato Antônio Conselheiro em Canudos também tinha sido derrotada. E com a eleição do presidente Campos Salles, o grupo político dos cafeicultores paulistas seguiria no poder. Mas eles iriam tentar resolver a situação econômica renegociando a dívida, assim como iam tentar resolver a situação política introduzindo a chamada política dos governadores. Opa, olha lá, chegou um cafezinho, leite, uma bolachinha. Ô, Vicente, sabe o que eu estava imaginando? Olha, imagina se eu fosse um governador de estado da República Velha. Tá, tô imaginando, e daí? Imagina como é que eu seria, Vicente. Bom, você, Gil? Não, com certeza eu seria da oligarquia, de uma família poderosa, tá certo? Ah, sim, sem dúvida. Ó, se você fosse governador de estado, provavelmente você teria umas fazendas de café no interior, aplicaria um dinheiro nas indústrias da capital. Ou seria um advogado da oligarquia, com certeza, né? Mas você tá querendo chegar aonde, hein, Gil? Desculpa perguntar. Sabe o que é? Eu gostaria de entender a política dos governadores no começo do século, entendeu? Olha, se você fosse da oligarquia, sem dúvida você entraria em conflito com outras oligarquias, com certeza. Mas peraí, as oligarquias não eram unidas politicamente? Que nada. As oligarquias brigavam muito entre si, principalmente nas épocas de eleição. A justiça eleitoral naquele tempo não era independente e o voto não era secreto. Ou seja, o resultado das eleições nunca era seguro. Sempre tinha gente desconfiada de fraude nos resultados e tinham toda a razão para desconfiar. Olha, Gil, a desconfiança era tão grande que nenhum grupo político confiava no outro. Isso criava uma situação difícil para o presidente, que não conseguia criar uma base de apoio para ele, compreende? Então quer dizer, ele não conseguia aprovar os seus projetos, aí... Exatamente. Na verdade, essa situação já existia na época do Império. Mas agora, na República, sem a figura de um moderador, como era o imperador naquela época, ficava mais difícil ainda sair desses impasses. Bom, para vencer alguns impasses, os grupos políticos dominantes na República Velha usavam umas armas um tanto quanto pesadas, como a fraude eleitoral. E algumas dessas fraudes eleitorais tinham formas muito curiosas, como era o caso da degola, ou então do curral eleitoral. Já ouviu falar? O curral eleitoral, como você já deve estar imaginando, funcionava mais ou menos assim. Os eleitores de uma região eram levados a uma determinada zona rural. Lá, eles encontravam uma pessoa que era chamada o coronel, que era a pessoa mais poderosa da região. O coronel entregava para cada uma dessas pessoas um envelope com o nome dos candidatos em que essas pessoas eram obrigadas a votar. Senão, E além do curral eleitoral, outra fraude muito comum, como eu disse, era a degola. Quer dizer, a eliminação de um candidato que não interessava ao governador. Por aí você pode imaginar como a barra era pesada para quem não seguisse tintim por tintim a cartilha do governador nas eleições.
Esse instrumento aqui, o título de eleitor, já existia desde 1881. Mas as fraudes corriam soltas, porque existiam muitos fantasmas com títulos iguais a esse. Além, naturalmente, dos eleitores defuntos, dos eleitores com nomes falsos e das contas que nunca davam certo no final da apuração dos votos. Pô, Vicente, imagina, se eu fosse um governador da República Velha, eu seria um coronelão, rapaz. Não é provável. Agora, se você não fosse um coronel, com certeza você teria que ter o apoio dos coronéis do Brasil rural daquela época. Caramba, hein, rapaz, olha só. Porque naquela época, quem mandava mesmo era o presidente e os governadores. Os deputados, na verdade, eram pau-mandado deles. Mas espera aí, Vicente, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que os governadores é que decidiam os candidatos que iam ser eleitos deputados? Exatamente. E já estava combinado que esses deputados iam apoiar o presidente. Então ficou fácil, né, Vicente? Não tinha crise política, todo mundo ali no esquema do presidente. Exatamente. Na verdade, o governador controlava a política no curral dele, quer dizer, no seu estado. E além disso, ele ainda contava com as verbas, com as nomeações, com as concessões do governo federal, entendeu? Bom, se era assim entre o presidente e os governadores, então era diferente entre o governador e os prefeitos. Não, era tudo a mesma coisa. Na verdade, nessa época, a conquista do poder era feita em cima de uma grande troca de favores entre os coronéis e os políticos, entendeu? Claro. Que, inclusive, alguns historiadores chamam isso de pacto oligárquico. A Bahia é um bom exemplo. Mas a Bahia nem tinha tanto poder assim. A Bahia, assim como estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco, era um estado de segunda grandeza. Em termos de poder político na República Velha, esses dois aqui, olha, Minas Gerais e São Paulo, é que eram os estados de primeira grandeza. Mas olha, esse negócio de primeira grandeza, segunda grandeza, só revela que existia uma hierarquia entre os estados. Portanto, a autonomia de cada um deles era diferente. Uns tinham mais autonomia que os outros, tornando o nosso federalismo previsto pela Constituição desde 1891 um tanto desigual. Poxa, Vicente, era uma situação de desigualdade mesmo, né? Olha, São Paulo e Minas praticamente mandavam no governo federal, rapaz. E o pior é que os estados menores constantemente sofriam intervenção federal, entendeu? Que coisa, hein? Era o que se chamava de política do café com leite. Com um pouquinho de açúcar do Rio de Janeiro, de Pernambuco. O cacau da Bahia, a carne do Rio Grande do Sul e por aí vai, né? Mas bem ou mal, foi assim que o governo resolveu os impasses do novo regime republicano. Apesar que está na cara que nessa época a nossa democracia era uma farsa, né? Não, e outra que para se organizar um partido político naquela época devia ser uma tremenda dificuldade, né? Imagina. Por isso, justamente, que na República Velha não existia nenhum partido nacional. Só os partidos regionais é que tinham poder, entendeu? E rodízio de partidos no poder, nem pensar. Puxa, Vicente, não tinha ninguém que se revoltava com essa situação? Ah, tinha. Olha, nessa época teve muito quebra-quebra, viu? Olha só, essa era uma época de grande industrialização. E muitos trabalhadores na indústria e no comércio naquele tempo eram imigrantes. E eles se organizaram em sindicatos como já faziam nos seus países de origem. Assim, ao contrário do que acontecia no campo, nas principais cidades brasileiras, o movimento dos trabalhadores chegou a organizar greves e quebra-quebras contra a política do governo. Então, Vicente, pelo menos nas grandes cidades, teve muita reação popular na República Velha. Ah, teve, né, Gil? Porque você pensa o seguinte, nas grandes cidades, a liberdade das pessoas se organizarem é maior, assim como a liberdade das ideias circularem também é maior, né? Mesmo assim, não teve nenhum movimento maior contra aquele tipo de governo. Ah, não. Nesses primeiros anos do século não teve mesmo, porque o poder logo se organizou com as oligarquias, entendeu? É claro. Então, mesmo nas cidades maiores, o esquema de fraude funcionava perfeitamente. Até no Rio de Janeiro, que era a grande capital, as eleições eram fajutas. Os chefes políticos das diferentes freguesias da cidade criavam todo tipo de tumultos para afastar os seus adversários da eleição. E se fosse candidato de origem popular, então, aí o cara estava perdido mesmo. Bom, você está percebendo que derrubar a monarquia até que foi fácil. Difícil mesmo foi fazer a república como sonhavam os liberais e os positivistas, os militares e os civis que organizaram a república. A base da república, que seria o equilíbrio entre os três poderes e o princípio do federalismo, com a participação de todos os estados no poder, logo virou uma farsa. Logo virou a política do é dando que se recebe, que, de certa forma, está aí até hoje. Hoje em dia, é claro que o Brasil é um outro país, mas muita coisa permanece igualzinha como era na época da República Velha. É por isso que é importante a gente estudar história,
para aprender a origem das coisas e saber como mudar, quem sabe até para melhor. Bola, sabe que eu estava aqui dando uma olhada no noticiário da economia e estava pensando, hoje em dia, todo brasileiro entende um pouco de economia, não é? Também depois de tanta inflação, tantas crises, tantos planos econômicos, a gente acaba entendendo alguma coisa de economia. Mas sabe, na República Velha não era nada disso. Naquela época, muito pouca gente se tocava do que estava acontecendo na nossa economia. E é isso o que você vai conferir na nossa teleaula de história de hoje. Você vai ver que na República Velha, quase toda a nossa economia girava em torno do café. Vai ver também como foi que naquela época começou a industrialização do Brasil. Quer dizer, no Brasil da virada do século, a base da economia era o café. A produção do café chegou a dobrar num período de apenas 5 anos. E como não havia mais escravidão nas fazendas, quem é que trabalhava na produção do café? Na maioria das vezes, eram os imigrantes. Ô, Vicente, Fala. me diz uma coisa. Como era o trabalho do imigrante nas lavouras de café, hein? O imigrante trabalhava como um escravo, viu, Gil? Mas espera aí. O imigrante não veio ao Brasil justamente para substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado? Veio, claro Então. que veio. O problema é que os fazendeiros do Brasil não perderam o costume com muita facilidade, não. E tratavam o imigrante como escravo. Bom, pelo jeito, então, não era fácil ser imigrante nos primeiros anos da República aqui no Brasil, hein? Ah, mas não era mesmo, viu? E olha que tinha muito imigrante, viu, Gil? É mesmo? Pra você ter uma ideia, nos 10 primeiros anos de República, Sim. vieram mais de 1 milhão de imigrantes aqui pro Brasil. Eu aposto que a maioria veio aqui para São Paulo trabalhar na lavoura de café, não é não? Isso mesmo. Mas o pior é que justamente nessa época começou a aumentar a produção, começou a faltar, grana. O capitalismo ganhou força mesmo em São Paulo com o crescimento das lavouras cafeeiras. Tanto é que a força econômica de São Paulo começou com os lucros do café. Esse centro financeiro da cidade, onde nós estamos agora, é um fruto da economia cafeeira daquela época. Os lucros do café vinham parar nesses bancos, que investiam o dinheiro em empreendimentos imobiliários e industriais. Acontece que o aumento da produção brasileira naquela época acabou aumentando a oferta de café no mercado internacional. E o aumento da oferta sempre acaba provocando uma queda de preços. Para uma economia baseada no café, a queda de preços do produto poderia ser fatal se o governo não tivesse interferido na economia. Para tentar manter a nossa exportação de café, o governo resolveu desvalorizar a moeda. A desvalorização torna o produto nacional mais barato quando vendido para o exterior, mas torna o produto importado mais caro. Claro que isso beneficiou os cafeicultores, que puderam manter os lucros com a exportação do café. Mas não foi uma solução muito duradoura. Bom, a situação não durou porque o Brasil ficou ainda mais endividado com as desvalorizações da moeda. Tanto é que o presidente Campos Salles, que governou o Brasil entre 1898 e 1902, adotou um programa econômico bem rígido para tentar equilibrar as contas do governo. Ele conseguiu um empréstimo de 10 milhões de libras, tirou moeda de circulação e valorizou a moeda brasileira de novo. Agora, o presidente seguinte, o presidente Rodrigues Alves, que governou o Brasil entre 1902 e 1906, encontrou uma situação ainda pior. Porque com a revalorização da moeda nacional, o preço do café continuou caindo cada vez mais. Até que os maiores produtores, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, resolveram reorganizar a política cafeeira. A nova política cafeeira foi decidida na cidade de Taubaté, estado de São Paulo, no ano de 1906, quando foi assinado o Convênio de Taubaté. Esse convênio tomava as seguintes decisões: pedir a intervenção do governo no mercado de café, obter empréstimo para que os estados produtores pudessem comprar e estocar os excedentes de café. Além disso, os estados queriam evitar a valorização da moeda nacional, assim como queriam evitar uma nova superprodução de café. Acontece que os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro acabaram não assumindo as decisões tomadas no Convênio de Taubaté. Então, o governo de São Paulo resolveu agir sozinho. No ano seguinte, 1907, ele pegou dinheiro emprestado no exterior para comprar 8 milhões de sacas de café só para fazer estoque. Vicente, você já pensou? Olha,
comprar 8 milhões de sacas para deixar tudo isso guardado, estocadinho, bonitinho? Mas foi com medidas como essa que o governo conseguiu fazer com que o preço do café subisse novamente. Ó, para você ter uma ideia, em 1908, o governo federal emprestou mais dinheiro para que o estado de São Paulo pudesse interferir no mercado cafeeiro, comprando e estocando produto. Bom, com isso, então, com essa medida, o preço do café aumentou, subiu? Ah, sem dúvida. Começou a subir já em 1909 e continuou subindo até 1912. Ah, então o governo ajudou a equilibrar os preços aí, a manter os preços do café equilibrados, não foi não? Ah, ajudou. Olha, a partir dessa época, a política cafeeira passou a ser uma questão nacional. Entendeu? Sei. O governo passou a interferir no mercado para equilibrar o preço do produto. Então, Vicente, olha, se o governo precisasse desvalorizar a moeda em função do café, ele faria isso? O setor cafeeiro nessa época tinha muita força no governo federal. Agora, nem por isso o governo deixava de se preocupar com o equilíbrio das contas públicas, né? Ah, quer dizer que nem tudo era café para o governo federal, não é? Exatamente. Agora, você tem que lembrar que nessa época o Brasil também era um grande exportador de cacau, de borracha. Mas peraí, olha, tanto o cacau quanto a borracha estavam em crise, hein? Pois é, estava entrando em declínio, mas você tem que lembrar também que no início do século, o Brasil também estava deixando de ser um país exclusivamente agrário. Na região sudeste estava começando a haver um grande crescimento industrial e urbano. O século XX começou com uma grande euforia mundial. Grandes transformações estavam em marcha. Era a chegada da modernidade, que se apoiava no progresso industrial e se refletia no comportamento das pessoas. De repente, o homem se viu dono de um poder tecnológico fantástico. O automóvel, o avião, o telefone, a energia elétrica e o cinema entraram no cotidiano da humanidade a partir do novo século. E no meio de todas essas mudanças, o Brasil também se transformava rapidamente. Bom, para você ter uma ideia do peso dessas transformações, veja só o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Em poucos anos, banqueiros, comerciantes passaram a investir na indústria. E a cidade ganha fábricas de tecidos, fábricas de bebidas, moinhos, sem falar nas pequenas oficinas que produziam calçados, por exemplo. Em São Paulo, a industrialização vinha com tudo. Os lucros do café eram investidos em novas indústrias. E com os empregos gerados pelo crescimento, a população da cidade triplicou em apenas 10 anos. Quer dizer, o mercado consumidor de São Paulo também crescia, assim como avançava pelo interior do estado através das ferrovias. Os trens que traziam os imigrantes do Porto de Santos para a capital e para o interior paulista viviam lotados. Para você ter uma ideia do que o imigrante representou para a força de trabalho paulista no final do século, anote esse número. Em 1893, por exemplo, 70% dos operários da indústria paulista eram estrangeiros. Ô Vicente, quase todo mundo era estrangeiro aqui em São Paulo no começo do século, hein? Era. Inclusive falavam que nessa época a língua que mais se falava em São Paulo era o italiano. Tal a quantidade de imigrantes que tinham, trabalhando na indústria, trabalhando na lavoura de café, entendeu? E me diz uma coisa, eles eram donos ou eram empregados, hein? As duas coisas. As duas coisas? As Como duas assim? coisas. Na verdade, os imigrantes eles estavam nas duas pontas da indústria, como proprietários e como operários, entendeu? E quais eram os principais produtos da indústria paulista, hein? Eram os chamados bens de consumo não duráveis. Era tecido, comida, enfim, essas coisas que abastecem o mercado interno, entendeu? Sei. Quer dizer então que quando começou a Primeira Guerra, isso era 1914, o Brasil tinha uma produção industrial razoável, não tinha? A Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914, também faz com que a indústria brasileira cresça bastante. Isso porque o conflito abala as exportações europeias, diminuindo a concorrência externa ao produto nacional. Pelo menos até o fim da guerra, em 1918, a indústria brasileira seria beneficiada pelas dificuldades do quadro internacional. E depois da guerra, começa então a diversificação da indústria brasileira. Na década de 1920, é criada a primeira siderúrgica do país. Foi então que começou a chamada indústria de base nacional. A indústria de base deixa o Brasil menos dependente do produto externo e garante um crescimento econômico ainda maior nos anos seguintes. Ô Vicente, Oi. O governo protegeu o café para garantir a rentabilidade do negócio, tá certo? Tá certíssimo. Agora, ele fez a mesma coisa com a indústria? Rapaz, aí você me pegou, viu? Sabe por quê? Tem alguns historiadores que dizem que o governo não se preocupava com a indústria. Agora, tem outros que acreditam
que na verdade a desvalorização da moeda servia como incentivo à indústria, entendeu? Então, Quer dizer, na verdade o governo não tinha uma política de incentivo à indústria, né? Isso Ele é. estava mais preocupado com a exportação dos produtos agrícolas. sem dúvida, como nós vimos na teleaula de hoje.